Rafa! Gente, é uma alegria essa oportunidade, uma honra para mim de receber hoje aqui no podcast do Psilab a minha amiga querida, a doutora Rafaela Anselmo, né, Rafa? E a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. Rafa, muito obrigada por aceitar esse convite. Eu que queria agradecer, Sabrina, por essa oportunidade. Eu acho que é um tema muito importante a gente falar sobre ansiedade. E eu estou sempre pronta para falar sobre isso, que é o que está preenchendo a minha vida, os meus pacientes. E vamos começar. E esse título, né? Porque é uma cardiologista para falar sobre ansiedade. E o nosso tema é como lidar com a ansiedade e viver com mais sentido e acalmar o coração. Não é isso? Isso. É até engraçado, né? A gente vê uma cardiologista falando de ansiedade, é o que muitas pessoas me perguntam, mas assim, não tão incrível, né? Hoje as pessoas que chegam até mim, muitas delas não têm um problema de fato físico no coração, né? E aí, como estavam chegando muitas meninas, muitas mulheres com dor no peito, falta de ar, batedeira, e faz todos os exames cardiológicos e não descobre nada, foi o que despertou em mim esse interesse de estudar um pouquinho e poder realmente trazer ferramentas para que essas pacientes pudessem lidar com essa ansiedade que a gente sabe que é Ô, Rafa, tão então, frequente, assim, né? tem sido frequente, né? O que está acontecendo? Primeiro assim, né? O que é essa ansiedade? E aí a gente fala um pouquinho, assim, da atualidade. O que está acontecendo? O que você tem visto no consultório em relação a esse tema? O que é a ansiedade, né? Primeira coisa que eu sempre falo, a ansiedade, ela é uma emoção. Ela é uma resposta adaptativa, natural, que todos nós temos para lidar com uma dificuldade, né? Para a gente chegar até aqui hoje, a nossa sobrevivência dependeu dessa ansiedade, né? Para eu conseguir lidar com o perigo, para eu ter um hiperfoco naquela tragédia mesmo, falar assim, preciso lidar com isso aqui, senão eu vou morrer, né? Então, isso é uma emoção natural que todos nós sentimos e que é de extrema importância. Isso é uma reação do corpo, né? Do corpo. E é muito importante. Foi uma reação de adaptação mesmo. Então, assim, quem não tem ansiedade, quem não tem o medo, né, do perigo, com certeza vai se machucar mais e pode correr risco de vida, digamos assim. Isso é uma resposta natural do nosso corpo, né, que fez parte como sobrevivência da espécie humana, né? Quando que isso se torna um problema? Né? Onde que entra essa parte disfuncional que tem trazido tanto sofrimento assim, para as pessoas? Eu gosto de fazer sempre uma analogia, a gente pensar quando ela surgiu. Se a gente for lá, né, no período das cavernas, quando a gente tinha que lidar com um perigo real ali, de um leão correndo atrás, da sobrevivência mesmo, eu ativava o meu corpo, eu ativava o meu sistema simpático, que é aquele responsável de fugir ou lutar, né? Eu tinha toda aquela liberação de neurotransmissores, de hormônios para lidar com aquele perigo, só que eu tinha um pico de estresse que resolvia e esse pico caía novamente, né? O que acontece hoje em dia? A gente está num mundo, eu falo assim, a gente vive num mundo hoje que nos convida à ansiedade. Por que eles nos convidam à ansiedade? Então, assim, é muito importante a gente saber que isso não é de você, não é do outro, é de todo mundo, né? Eu falo que é uma humanidade compartilhada que a gente vive, né? Então, se a gente está nessa humanidade compartilhada da ansiedade, por que ela está acontecendo? Todo mundo sabe, né? Assim, eu acho que o fator principal é esse turbilhão de informações que vem da internet, que vem de onde quer que você entra, você está sempre recebendo informação. Então, nossa mente, nosso cérebro não foi feito para receber informação a todo momento. A gente tem até aquela analogia, né? Que eles falam, analogia não, estudos mesmo mostrando que se você pegar o que as pessoas lá atrás recebiam de informação, em 30 anos, é o que hoje se recebe em menos de um dia. Então, assim, como que a minha mente, como que o meu cérebro lida com tanta informação? Inclusive, são dois marcos na história, né? O marco da descoberta do fogo é comparado com a internet, com a questão tecnológica voltada para a internet, como transformação da humanidade. Isso, né? Então, assim, você pensar como que isso interfere diretamente no dia a dia das pessoas, isso. né?
é uma transformação importantíssima. Hoje em dia tem muito essa linha, né, das pessoas falarem que a gente tem que evitar, que a gente não pode deixar as crianças na tela. E realmente a gente tem que ter um limite. Só que eu falo assim, que o limite vai começar nas nossas crianças quando começa na gente. Então, assim, não tem jeito de eu limitar a tela da minha criança se eu vivo no celular a todo momento. E a gente está vivendo realmente uma geração ansiosa, né? Você falando aí de criança, mas não só as crianças, né? Recente, os adultos, os próprios pais dessas crianças. Sim. E os avós, né? A geração também mais idosa também está sofrendo com essa questão. Então, é toda uma realidade. É uma humanidade compartilhada. Uma Todos humanidade nós estamos na humanidade. compartilhada. Se você é humano, você vive a ansiedade todo dia, né? Justamente. E você tem a ver também com esse excesso de estímulo. Sim. Redes sociais, né? Comparação, autocobrança. Com certeza. Você vê isso na prática do seu consultório? Não, com certeza, assim. Quando tudo começou, eu falo assim, lá no pronto-socorro cardiológico, eu achava incrível que eu fiz uma estatística, assim, nos atendimentos que eu atendia, 80% das mulheres, até dos homens também, a gente não pode excluir, porque os homens também estão ansiosos, né? Sim. O pessoal, eu atendo mais mulheres hoje em dia, mas assim, a gente vê que os homens tá aqui, também são humanos, né? Ainda também estão compartilhando dessa humanidade aí da ansiedade. Mas lá nesse pronto-socorro, 80%, pelo menos, das pessoas que chegavam não tinha problema cardíaco, tinha ansiedade. E aí, assim, como que essas pessoas chegam, né? Como que é essa ansiedade? O que eu sinto com essa ansiedade? Você falou assim, o que faz ela sair de uma ansiedade que é funcional, que foi importante, por exemplo, é muito importante eu ter ansiedade para fazer uma prova, Sim. né? Por quê? Porque a ansiedade faz isso com a gente. Ela faz o hiperfoco naquilo que eu preciso resolver, que eu preciso empreender, e eu esqueço um pouquinho as outras coisas, né? Eu tiro o foco de tudo e coloco aquele hiperfoco no que eu preciso. Então, assim, se eu estou dirigindo, é importante eu ter um pouquinho de ansiedade e viver ali para atenção, no trânsito. Se eu vou fazer uma prova amanhã, que eu passe a madrugada estudando, vai dar certo. Ali eu vou conseguir chegar, né? Então, fazer essa aquilo ansiedade que você precisa. Isso. É a ansiedade que faz você funcionar e fazer aquilo que você você viver deve. aquilo, aquele perigo, aquela ameaça, aquilo, né? Aquele Sim. trabalho que é preciso ser feito. Mas aí, quando eu saio disso e começo a ativar... Então, eu falei assim, lá na selva, o cara correu do perigo e aquele sistema nervoso simpático foi desativado, regulou automaticamente quando o perigo acabou. Sim. Só que o que a gente está vivendo hoje? Esse turbilhão de informação que a gente falou, de estímulo, de rede social, de comparação, é como se o meu cérebro, a minha mente entendesse que eu estou a todo momento em perigo. Se eu estou a todo momento em perigo, meu sistema simpático está a todo momento ativado. E ele nunca... Então, a gente fala que é a ativação crônica desse sistema nervoso, né, que está me colocando nesse lugar, né, de fuga e de luta, e ele não para. Então, ele não para. Eu não consigo dormir, porque como que eu vou dormir se eu estou fugindo de alguma coisa? E a gente eu não tá consigo tendo muito problema descansar. de insônia, é uma realidade hoje, né? E aí é a cascata do que está acontecendo. Também da ansiedade. Com certeza. Que é uma cascata de sintomas. Uma cascata de sintoma que é justamente isso, né? O sistema simpático, o que ele é? Ele vai ativar, lá no hipocampo, ele vai liberar neurotransmissores, vai ativar sua adrenal a produzir adrenalina e cortisol. Produzir adrenalina e cortisol. Essa adrenalina e cortisol cronicamente presente dentro da sua corrente sanguínea, ela vai ativar o quê? Tudo. Ela vai ativar seu coração, vai dar hipertensão, a frequência vai aumentar, você está sempre em estado de alerta. Então, é como se você tivesse assim, o que seu corpo precisa num perigo? Ele precisa ativar esse coração para você correr. Eu gosto muito de pensar isso aqui, do tremor da perna. Falo assim, por que eu tremo na ansiedade? Pensa para você ver, olha o tanto que nosso corpo é sábio, né? Se eu vou correr daqui a pouco, porque pode ser que eu precise correr desse leão. Se eu preciso correr desse leão, meu músculo começa a tremer. Porque se eu começar a correr, ele não entra em fadiga tão rápido, ele já está treinando. Olha o tanto que é maravilhoso, né? Assim, quando o corpo já está ativado, o sistema nervoso já está nesse lugar, né, de luta e fuga e não se regula, a pessoa ela está sempre preparada, mesmo de forma inconsciente, ela não sabe. Mas aí qualquer coisa a deixa, a desregula, e aí quando vem as crises de ansiedade.
na verdade, assim, até eu gosto muito de pensar assim, no cérebro, eu falo que a nossa mente, o nosso cérebro, ela vive ali o divertidamente. Ela fica olhando pra gente e fala assim, deixa eu ver o que esse corpo tá passando pra eu mandar o que eu preciso pra ele. Então, assim, hoje já se sabe, o que é muito incrível também esse dado, que a gente tem muito mais fibra que vem do corpo pro cérebro do que do cérebro pro corpo. Então, a gente fica achando que é a mente, o cérebro que tá controlando tudo, mas o nosso corpo, ele tá mandando muito mais estímulo pro meu cérebro continuar ou não a mandar um neurotransmissor do que ao contrário. 80% dessas fibras vem de baixo para cima. Uhum. Por isso que eu falo assim, a grande sabedoria hoje é a gente começar a olhar, ouvir, entender o que esse corpo está me dizendo, né? E criar e ter essas ferramentas que a gente vai falar aqui, de controlar essa ansiedade olhando para o meu corpo. Rafa, quais, assim, são os sintomas principais, assim, para a pessoa que está assistindo a gente agora? Quais que são os sintomas, assim, para a pessoa conseguir perceber que ela pode estar tendo uma crise de ansiedade? Uhum. É interessante, a gente estava falando dessa questão de subir o cortisol e ativar, né? Ele vai agir, então, em um tanto de órgão. Ele vai vamos começar pelo coração. Você chega lá no coração, você está com aquele hiperestímulo de adrenalina e cortisol. Lá no coração, o que vai acontecer? Inicialmente, vai aumentar a sua frequência cardíaca. No seu pulmão, vai aumentar a sua frequência respiratória, você vai entrar em hiperventilação. O seu intestino vai desregular. E aí, tem muita gente que pergunta do intestino, quando eu estou ansiosa, por exemplo, quando você vai fazer uma prova, você vai fazer uma coisa que requer que você fica naturalmente ansioso, muita gente tem diarreia. Sim. E olha que legal você pensar na adaptação do seu corpo. Por que você tem diarreia? Porque pode ser que você precisa correr. Então, deixa eu esvaziar tudo que está me pesando, que eu vou ficar pronto para correr daqui a pouco. Só que quando eu fico com esse hiperestímulo ali, pode ser que isso desregule de tal forma que eu comece a aprender também. Então, se eu tô no meio ali também, eu não posso parar para fazer, pode ter diarreia. Pode afetar o intestino. Pode afetar o intestino, o coração. Respiração ofegante. O coração. O coração bater mais forte. E que, cronicamente, pode virar uma hipertensão, né? Isso aí, esse hiperestímulo. Uma pessoa que vive nesse estado de ansiedade por muito tempo, né? A mente, irritabilidade, inquietação, cansaço, fadiga extrema. E assim, perda de memória, falta... que você vê aí. Insônia, que você falou, né? Isso, insônia. A procrastinação, também o congelamento, isso pode acontecer? Com certeza. Por que a procrastinação? Na verdade, assim, você está com um hiperfoco em alguma coisa que provavelmente nem vai acontecer. Que a gente não trouxe aqui, né? Mas o que é a ansiedade, então? É eu ficar me preparando para algo que está no futuro. Então, assim, eu tô tentando controlar o meu futuro, né? Uhum. Eu falo que a grande palavra da ansiedade é o controle, né? Eu quero controlar. Para o meu cérebro, para a minha mente, é legal que eu esteja tudo sob controle. Eu sei, né? Porque é um mecanismo de sobrevivência. Se eu souber o que vai acontecer daqui a pouco, é mais chance de eu sobreviver. Só que a gente sabe que a gente não controla nada, né? E por isso que na pandemia também teve tanto caso de ansiedade, porque a pandemia foi um momento de total... E a pandemia, Rafa, você acha que aumentou o número de pessoas ansiosas? Com certeza, né? E eu acho que é justamente por isso, né? Porque na pandemia a gente viveu uma época extremamente sem controle, que ninguém sabia o que ia acontecer amanhã. Aí quando que eu vou poder... pessoas ativaram esse estado de alerta, de medo, de luta, né? De fuga, de medo. E não saíram dele. E aí não saíram dele e não buscaram ajuda. Rafa, e as pessoas, elas costumam ter consciência desse estado? Elas chegam lá, elas estão tendo consciência, assim, que elas estão vivendo em alerta? Sim. Isso seria aquilo que a gente chama de viver no automático? Com certeza, né? Eu acredito que sim. Eu acho que a maioria das pessoas, assim, eu trago, assim, nas palestras que a gente dá, eu costumo começar falando assim, gente, quem aqui se considera ansiosa? Todo mundo, né? Todo mundo é ansioso. Quem aqui já tomou remédio para ansiedade? É 80% de quem está te assistindo. Então, assim, isso é um fator que me colocou, assim, peraí. Se tá tanta gente, se tem tanta gente precisando de algo para fazer para isso, se você é médico, se você é profissional, todos somos, né? Estamos numa sociedade ansiosa.
E aí, a grande questão da ansiedade é isso, assim, o que me deixa ansiosa, né? Por exemplo, eu estava um pouco ansiosa para entrar aqui, mas é uma ansiedade funcional, né? Eu vou aqui, vou conversar, a gente fica um pouco ansiosa. Mas o que eu estava até hoje foi, como a gente ia ter tudo isso aqui e tal, tem toda uma programação, eu percebi muito isso, que um gatilho para minha ansiedade é a desorganização. Então, assim, o tempo que não está bem resolvido. Sim. Então, assim, porque se eu sei que eu vou estar aqui, eu preciso estar aqui 3:30 da tarde. E tem toda a minha rotina antes disso. Sim. E aí eu fiquei naquela assim, gente, precisa dar certo, eu preciso almoçar na hora certa, eu preciso levar o Gabriel na hora certa. Então, isso gera um pouco de ansiedade, né? E aí, qual que é a palavrinha que melhora tudo? Entrega, né? Então, assim, eu me organizei para estar aqui. Pode ser que surja... Isso, pode ser que surjam, né? Coisas que você não está prevendo ali. Tome aquelas atitudes que lhe cabem. Isso, né? E entrega. E confia, né? Que vai dar certo. E é isso, né? Tata, a entrega hoje está difícil. Né? Essa questão de conhecer os gatilhos, entender qual é o gatilho... isso é essencial, né? Isso é essencial, só que eu não acho que é tão fácil, porque eu acho que as pessoas estão muito desconectadas de si mesmas. É onde entra a psicologia, a psicoterapia. Isso. E entra a questão do automático, né? Do automático que você trouxe, porque sim, se eu tô com um sistema simpático a todo momento ativado, com hiperfoco naquela tragédia, eu não tenho tempo para... Não é nem tempo, eu não tenho mente capaz de pensar como que eu vou organizar a minha vida, o que está me deixando mais ansiosa. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou ansiosa, mas o que está acontecendo? Eu não sei porquê, eu não sei quando que começou, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou ansiosa, eu sou ansiosa. Então, tem muito isso, né? Mas para as crises de ansiedade, geralmente existe um gatilho, mesmo que a pessoa não tenha consciência de qual seja. Eu acredito que sempre exista, né? Porque o que é uma crise de ansiedade? Isso aí, você tinha perguntado isso, vamos falar isso, que é muito importante, assim, a gente diferenciar esses tipos de ansiedade. Porque se a gente pensar em ansiedade em si, se a gente entrar dentro da psiquiatria, que não é minha área, mas assim, a gente, que é mais a sua área que a minha, a gente pode falar da ansiedade generalizada, né? A gente pode falar do TOC, né? Que é o transtorno obsessivo-compulsivo, que é um tipo de ansiedade. A gente pode falar do transtorno pós-traumático, do transtorno social, né? Que a pessoa tem aquela fobia social. E se a gente juntar todos esses tipos de ansiedade, é até legal esse dado, não daria 10% das pessoas a precisar tomar uma medicação, né? Então, assim, o que é essa outra ansiedade, essa crise de ansiedade que traz? Então, assim, e tem o pânico, né? O transtorno do pânico. Quando essa ansiedade se torna patológica. Isso. Né? Aí, quando você fala crise de ansiedade, muitas vezes eu entendo que a pessoa está tendo uma crise de pânico. Sim. Né? A gente está falando do pânico. Então, o que é essa crise de ansiedade, esse pânico? A pessoa vai ter uma descarga adrenérgica, né, muito grande na corrente sanguínea e ela vai ativar tudo isso que a gente falou de forma súbita. Então, assim, coração vai disparar muito rápido, a respiração vai ficar, né, ofegante, ela não vai ter lugar ali, ela vai ficar... É um corpo, um sistema todo sobrecarregado. Todo sobrecarregado. E aí tem a sudorese, pode ter formigamento nas mãos, pode ter dor no peito, então pode muitas vezes simular o que a gente tem no infarto. Por isso que é muito comum chegar no cardiologista, então, né, que é o grande medo, eu tô tendo um ataque cardíaco, porque dá uma sensação mesmo de morte iminente, a pessoa acha que ela vai morrer. Eu estou morrendo, eu preciso de ajuda. E aí, muitas vezes, os pacientes chegam com isso pra mim, né? Tipo assim, doutora, mas eu tinha certeza que eu tava morrendo. Eu falei, não, eu sei, né? E aí, a gente tem algumas coisas que falam contra também, né? Dentro, se a gente pensar. Muitas vezes, o formigamento na mão fala contra um problema cardíaco. É muito mais da ansiedade do que do... A gente tá falando aqui de sintomas visíveis e físicos. Sentidos, né? O biológico. Tá todo acontecendo ali ao mesmo tempo. Tem também aquela somatização, né? Que às vezes são pessoas que se parecem tranquilas, mas que internamente que chega a dar erupção na pele, às vezes a pessoa tem alguma questão de imunidade baixa, né? Às vezes ela é uma pessoa aparentemente tranquila, mas que está tendo aquela ansiedade silenciosa, que pode ser uma questão de somatização.
É até engraçado, né, essa somatização. Na verdade, hoje em dia, eu acho que tudo, né, se a gente pensar qualquer sintoma que te aparece, é o seu corpo manifestando que há algo, um desequilíbrio dentro de você. Né? Então, assim, muitas vezes, sim, aí você fala assim, erupção, é ansiedade? Não sei se é ansiedade, mas é algo dentro do seu corpo que está, dentro da homeopatia, a gente fala de exoneração, ele está tentando liberar algo que está em desequilíbrio internamente. Então, assim, eu não sei se ligaria diretamente somente à ansiedade, mas eu acho que tudo. Eu falo que hoje na medicina eu não consigo pensar que você vai chegar no meu consultório, eu vou olhar para um sintoma, eu vou tratar um sintoma físico e eu não vou perguntar como que tá suas emoções, como tá sua mente, como tá sua relação espiritual. De forma integral, né? Não tem jeito mais. Não dá para dividir, né? Eu acho que a gente está evoluindo, a psicologia está evoluindo, a medicina está evoluindo para esse olhar, né, da pessoa como um todo, funcionando tudo ao mesmo tempo, uma coisa interligada à outra. Então, o seu corpo é sábio, ele vai te falar. Agora tem que aprender a escutar. Né? Agora que todo mundo quer saber. Como que a gente faz para lidar com a ansiedade, para viver com uma forma mais equilibrada, né? Com mais calma no coração, com mais sentido, estando nesse mundo que é acelerado, né? Então, assim, como que eu faço para sobreviver, né? Nesse mundo? Eu falo assim que existe uma palavrinha que a gente está muito desconectada dela hoje em dia. Talvez tenha muitas pessoas que confundem o seu conceito, que eu falo assim, o que é a palavrinha mágica dentro da ansiedade? Sabe qual que é? Ai. Ela me colocando apertada aqui. Eu não leio mente, Rafa. Eu não sei qual é a palavra que está na sua cabeça. Não, mas eu tô brincando. Mas, assim, a palavrinha mágica... Respiração. Essa é muito boa também. Mas não... Risada! Essa é boa também. Essa aí cura. Cura. Mas é aceitação. Aceitação e não resistir. Parar de querer controlar e não resistir também a essa ansiedade. Sim. Porque muita gente acha que tem que lutar. Aí tá vendo? A luta ativa mais o sistema simpático. Então, assim, eu não posso ficar ansioso. Eu aceito. Ou dar um hiperfoco na própria ansiedade. Isso, e aí não sai daquilo. Então, eu preciso primeiro aceitar que a gente vive num mundo ansioso. Ok, eu vivo num mundo... E aceitar não é assim, então tá, se eu vivo num mundo ansioso, não tem nada que eu fazer, eu vou ser ansiosa mesmo. Não, não é essa aceitação. Aceitação nada mais é que essa entrega. Sim. Essa entrega de falar assim, eu não brigo com o que já é. O que tá... Agora vamos usar nossa queridíssima logoterapia. Se aquilo está me sendo apresentado, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou dar a melhor resposta para isso que está sendo me apresentado? Então, assim, eu sou uma pessoa que sou mais ansiosa? Ótimo, já reconheci isso. Eu posso... Então, assim, o que eu vou começar a fazer? Eu não vou brigar mais com essa ansiedade. Eu falo assim, ansiedade, senta aqui, vamos conversar. O que eu posso aprender com você? O que você está querendo me mostrar? O que meu corpo está me trazendo? Consciência, né? Consciência da sua situação, da sua realidade, de si mesmo. E não brigar. Autoconsciência, né, Rafa? Parar de lutar. Aí agora, eu já sei que a ansiedade é uma resposta fisiológica do meu corpo, né? Isso. Que ele está ativado, no sistema simpático ativado, que ele precisa lutar, fugir, está vivendo esse modo automático, onde o corpo todo se prepara para isso. E a gente já falou aqui dos sintomas. Então, se existem formas, né, que a gente está vivendo um mundo que ativa esse sistema simpático, para que a gente... Como que eu regulo? Como que eu vou trazer para o meu corpo e falar assim, olha corpo, olha eu, olha a pessoa, essa autoconsciência, tá tudo bem. Isso. Né? Para poder a gente fazer um caminho oposto a esse estado de ansiedade, né? Para a gente buscar essa regulação emocional. Isso. Aí a regulação, então, vai vir desse equilíbrio entre o sistema simpático e o parasimpático. Se eu estou hiperativado no simpático, o que eu vou fazer para regular esse sistema, que é tão importante para todas as funções do meu corpo, né? É legal. Só que aí você tem que pensar uma coisa que é muito importante também, fala assim, como que eu vou trazer essa autoconsciência, essa aceitação? Não começa por ela, porque você está
tá no hiperfoco da tragédia ali, você tá no meio da ansiedade. E aí você entra nesse ciclo que eu tava falando lá, da mente, coração e pulmão, que ele se retroalimenta. E eu percebeu que tá aí, busca ajuda. Não consegue sair, busca ajuda. Isso. Buscar ajuda, mas eu vou dar uma estratégia aqui sem precisar de buscar ajuda. Assim, buscar ajuda. Mas já é uma ajuda. Isso. Uma ajuda. Vocês estão buscando agora ajuda. Mas assim, a gente está nesse sistema, então. Então, eu estou retroalimentando, porque eu pensei que eu tenho um perigo lá na frente, meu coração acelerou, meu pulmão aumentou a frequência respiratória, e aí meu cérebro lá olhou no divertidamente, olhou que isso está aumentado, e o que é que ele fala? Continua em perigo. Se continua em perigo, eu continuo mandando adrenalina, eu continuo ativando essa via do estresse. Tá? Então, eu entrei no ciclo sem fim ali. Uhum. Só que aí entra a chave mais legal, assim, por que a respiração hoje é a base do meu trabalho, por que ela é tão importante, e eu não consigo entender por que se fala tão pouco. Na verdade, não se fala pouco. Fala muito, mas explica pouco como que a gente usa essa respiração. Porque é simples. E é isso que eu vou explicar aqui para vocês agora. Então, uma das coisas é a respiração. Eu acho que é a primeira. Tá. Por que ela é a primeira? Porque eu preciso sair desse ciclo vicioso para aí eu começar a ter aceitação, para aí eu começar a pensar. Didático, se é uma resposta fisiológica que está nos fazendo desregular, no sentido de ter muita ansiedade, ter os sintomas, aí existe no nosso próprio corpo um mecanismo também fisiológico de regulação, de voltar, que é uma delas a respiração. Isso. Aí, por que a respiração? Eu falo que a respiração é um presente de Deus, assim, pra gente. É um controle remoto das nossas emoções. Por quê? Porque se a gente está falando de um sistema nervoso que é automático, tudo acontece de maneira automática. Seu coração bate sem você precisar falar para ele bater. Sua bexiga funciona, seu fígado, tudo dentro do seu corpo funciona sem você ter consciência disso, certo? Só que tem um órgão dentro de todos esses que eu tenho o controle consciente dele. E esse órgão é o pulmão. Sim. E aí que a respiração é tão sensacional. Por quê? Porque se minha mente, que tá toda ansiosa, tá olhando para o meu corpo e esse corpo tá totalmente ativando ela a todo momento, o que eu tenho que fazer então? Diminuir essa frequência respiratória. Se eu diminuo essa frequência respiratória, eu mando um novo sinal. Lembra, 80% das minhas vias estão vindo de baixo. Eu mando uma nova mensagem para o meu cérebro e falo assim, parece que o perigo diminuiu, porque tá acabando. A frequência respiratória diminuiu. E automaticamente, quando essa frequência respiratória diminui, a minha frequência cardíaca também diminui. O corpo todo integrado. Isso. E aí diminuiu, mandou a mensagem pro cérebro, o cérebro começa a mandar o quê? Agora, mensagem para ativar o sistema parasimpático. É muito bonito, isso. Né? Assim. E aí o nervo vago entra em ação, aí eu ativo, né, a norepinefrina entra ali em ação, age tudo no meu sistema e ativa a minha via da regeneração, da cura, do descanso, da paz, da tranquilidade, da calma. E aí entrou a tranquilidade com a respiração. Na crise de ansiedade vai ser extremamente importante, mas também no meu dia a dia. Se eu tô num mundo ansioso, que vai subindo minha ansiedade durante o dia, e eu coloco momentos de respiração durante o meu dia, eu faço o quê? Meu estresse tá subindo, ele cai. Meu estresse tá subindo, cai. Então em vez de eu chegar lá... momentos de ansiedade, momentos de respiração. Então, em vez de eu chegar lá com um pico de ansiedade no topo e querer dormir, eu vou já ajudando meu corpo a diminuir esses picos e chegar lá um pouco, né? Rafa, parece assim, né? A gente fala respira, parece uma coisa tão comum, né? Tão simples. Não, respira que você vai melhorar. É simples, mas não é bem assim, né? A pessoa tá lá, às vezes, nervosa, tendo uma crise de ansiedade, chega o outro e fala, respira. Tô respirando. Eu falo, tô respirando. Tô respirando. Nada. Então, tem, assim, uma forma de respirar. E você pode ensinar pra gente? Claro. Tem um conceito que é extremamente importante a gente saber dele, né? Pra gente conseguir respirar durante o momento da ansiedade, que é o quê? Quando eu inspiro, eu tô ativando o meu sistema simpático. Sim. Quando eu expiro, eu tô acionando o meu sistema parasimpático. Daí você já tem a chave. Se eu tô ansiosa e tô fazendo... Tô ativando meu sistema simpático. Eu tô muito mais inspirando do que expirando. Que é o de correr e fugir. Isso. E agora, se eu começo a colocar, então, momentos da minha respiração que eu expiro mais tempo. A expiração. Expirar, soltar o ar. Então, eu preciso soltar o ar por mais tempo, porque isso vai ativar o meu sistema parasimpático. E aí, desse conceito, dessa inteligência, vem todos os tipos de respiração que são
várias, né? Então, assim, uma que eu amo, que eu passo para os meus pacientes sempre, é o suspiro fisiológico. Por quê? O suspiro fisiológico, que eu vou ensinar vocês a fazerem aqui, ele é uma respiração que já tem os estudos mostrando que ele regula esse sistema simpático e parasimpático de maneira muito rápida. Então, se eu tô com o meu simpático lá, eu volto. Ou se eu tô com o meu parasimpático lá embaixo, eu também subo e regulo. Fisiológico. Fisiológico. Então, é algo que parece natural, né? É natural. Por que é natural? Exatamente. A cada 5 minutos, você suspira. É um suspiro mesmo. Você suspira. O que é suspiro? A gente faz assim, não é? Então, a gente vai fazer isso conscientemente. Então, eu vou puxar o ar pelo nariz por 2 vezes, sendo que na primeira eu puxo 80% mais ou menos do meu ar, na segunda eu puxo 20% e solto pela boca lentamente. Então, eu vou fazer. Você parte o inspirar. Primeiro 80... Primeiro puxa um pouco, 80, quase, enche 20. quase todo, Acaba puxa o de puxar. resto e solta. Solta devagar. Puxo pelo nariz, Me ajuda. solto pela boca. Vamos, vai gente, lá. Vocês fazem aí de casa também. Vamos lá. E tem alguma, assim, respiração diafragma ou não tem nada a ver? Tem, antes disso, só assim, e essa respiração fisiológica, então, esse suspiro fisiológico, a gente tem que saber, então, a gente aprendeu que inspirar a gente aciona o simpático e expirar a gente aciona o parasimpático. Então, dentro do suspiro fisiológico, eu tenho variações. Se eu tô com muito sono e eu preciso trabalhar, eu consigo ativar o meu sistema simpático para ficar mais alerta. E aí, o que eu tenho que fazer? Inspirar mais e expirar menos. Sim. Então, eu vou fazer o quê? Ai, gente, a gente tem o controle do nosso corpo pela respiração. 10 vezes. Magnífico. Se você fizer 10 vezes isso, expirando pouco e inspirando mais, então, ó... minha frequência sobe. Aí, pronto. Se minha frequência subiu, eu ativei alerta, ali, mandei pro meu alerta. Tem perigo. Gente, antes da prova, né, isso. todo mundo fazendo suspiro ativado. As meninas lá do eco, né, lá dentro do eco, a gente faz o exame no escuro. E normalmente eu trabalho depois do almoço. Então, eu sinto sono. E eu sou mãe, então eu sinto sono. Não, pode substituir, inclusive, o cafezinho. Pode demais. E aí, lá eu começo a ficar naquela sonolência. E as meninas já sabem, tá com sono, doutora, respira. E eu faço 10 vezes esse suspiro fisiológico. Bacana, legal. Expirando pouco. Então, assim, vamos mais recursos, né? Para as pessoas encontrarem esse modo de regulação emocional, de ativar mais o parasimpático. A respiração, né, Rafa? Isso. Já trouxe aqui. Isso, aí só uma coisa que é muito importante, a respiração da ansiedade, né? É a respiração 1 para 2. Tá. Então, eu puxo o ar por um tempo e solto por 2. Então, se eu puxei por 3 segundos, solto por 6. Tá. Isso é muito importante, principalmente durante as crises de ansiedade. Eu saber, pode ser que lá você não lembre quantos tempos você tem que ficar, mas você tem que lembrar que você tem que soltar o ar por mais tempo do que puxar. Então, isso é muito importante ficar na mente, né, das pessoas. E lidar também diretamente com os gatilhos, né? Com as questões. Assim. Primeiro, reconhecer, né? E aí vem a autoconsciência, eu começar a prestar atenção, onde que eu estava, o que eu estava fazendo, qual medo que eu estava sentindo quando começou, o que estava me incomodando. E aí começa essa autopercepção, esse autocontrole. A gente quer controlar tudo fora, mas dentro a gente não está sabendo olhar, né? Na verdade, muita gente não está querendo nem olhar. Não né? tá, é o medo de olhar para dentro. As pessoas estão vivendo nesse automático, sem essa consciência de si, né? Sempre vivendo, olhando para fora. Os momentos, elas não estão conseguindo lidar com o tédio. Então, nos momentos para parar para pensar, não quer pensar em problema, aí se refugia nas redes sociais, no telefone. Com mais informação e menos silêncio. Não só telefone e redes sociais, mas também Netflix, né? Isso. Pessoas que passam finais de semana. Está sempre estimulando a mente a receber informação e pouco silêncio, pouca pausa, pouca... Então, esse estado de presença, o contato com a natureza é muito importante, né? Isso, é muito importante. Eu falo que a gente... então, assim, a gente falou, né? Dessa respiração. A respiração te trouxe, então, para esse lugar de presença, de perceber o corpo, né? De ouvir esse corpo, de entender o que está acontecendo. A gente não resiste mais à ansiedade, a gente convida essa ansiedade para entrar. E aí vem essa questão de... Eu gosto muito da estratégia de shots de presença. E aí fala assim, como que eu vou trazer esses shots de presença para minha vida? A presença, ela está no sentir. Então, que tem tudo a ver com esse ouvir o corpo. Então, se eu estou sentindo
eu não estou pensando. Sim. Então, se eu estou sentindo o cheiro de uma flor, naquele milésimo de segundo que eu estou sentindo o cheiro, eu não estou pensando. Um estado de presença. Por isso que o banho, eu falo que o banho é um local de muita presença, porque você tem vários estímulos ali, menos o do... E você ter consciência. Menos o do comer, né? O do degustar não tá tendo. Mas o resto tudo você tá sentindo o cheiro, o tato da água, a temperatura da água, tá vendo? Então, aquilo ali já te traz muito para a presença, e é na presença que mora tudo. Exatamente. A sua criatividade, as suas ideias. Por isso que muita gente tá tomando banho e chega, nossa, tive uma ideia. Porque se permitiu estar em presença. Mas eu posso escolher estar em presença várias vezes, desde que eu traga essa consciência. Né? Consciência, vem cá, me ajuda. Isso, né? E sentir. Sentir é a palavra. E escolher, né, Rafa? Ter essa atitude diante das coisas, no dia a dia, no próprio alimentar. As pessoas comem, não percebem. Eu acho que isso. Daqui a pouco não lembra o que comeu. Sente o gosto. Não sentiu o sabor. Né? Pessoas... Eu gosto de até antes do sentir o gosto, é assim, sente se você está com fome. Sim. Eu tô realmente com fome? O que eu tô com vontade de comer? Sente o cheiro da comida. Isso, sente o cheiro, coloca na boca, e no sente banho, o gosto. você se sentir, né? Você perceber o tato, a água caindo. Tudo isso te traz para a presença. E você pode escolher ter esses shots de presença diariamente. Cada vez mais que você treina estar em presença, mais você consegue estar, mais você lembra de estar presente, sem deixar a mente dominar e te levar para o futuro. Esse estar na natureza, né? Esse olhar, o perceber as cores, o perceber o vento, o sentir aquele cheiro. Tudo aí tá na sensação, tá vendo? A natureza te traz para as sensações. Te traz para o estado de presença. Isso, né? E as pessoas logo pegam o telefone para fazer uma selfie. Aí elas saem desse estado de presença. Né? Pode até fazer, né? Mas volta. Fazer. Volta para o contemplar. O contemplar é muito isso, né? Eu tô entregando ali aquele momento. E é um exercício, né? É um exercício. As pessoas que estão sempre pensando em postar e estão sempre abduzidas, né, vamos dizer assim, pelo automático, né, elas também fazem o exercício de viver momentos mais presente e deixar de postar e estar não postar. Estar ali, isso. Né? Viver aquele momento. Viver, igual a gente está vivendo aqui. E eu tô adorando. Tô aprendendo um monte, né, Rafa? Que bom. E assim, né, Rafa, com essa vida mais presente, mais consciente, vivendo aquilo que é próprio do humano, né? Deus nos presenteou um corpo maravilhoso, extremamente perfeito, né? Que nos prepara para a autoproteção, para a fuga, tudo automático, a gente não precisa escolher, né? Mas a gente pode escolher estar bem, né? E depende só da gente, essa busca do estar bem, do viver com sentido, apesar das coisas, porque a gente sabe que a gente não é livre a gente não é livre mas a gente é livre para. Somos logoterapeutas. A gente não é livre de condicionamentos, da genética, do país que eu nasci, dos pais que... Né? Não sou livre disso, das situações, mas eu sou livre para. Eu sou livre para escolher como que eu respondo à vida da melhor maneira possível diante do que está caindo sobre minha cabeça. Então, como que eu vou dar a melhor resposta para a vida? Então, assim, resumindo, nossos passos assim de controle da ansiedade, mais do que controle, é assim, entender que a ansiedade não é sua inimiga. A ansiedade é sua amiga, a ansiedade é um sintoma, é uma emoção, é o seu corpo te mostrando que tem algo em desequilíbrio, tem algo que precisa ser olhado. E eu acho que dentro disso, então assim, tem esse turbilhão de informação? Tem. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou encontrar o meu limite de exposição a esses estímulos? Isso é muito importante, né? Depois que eu olhei para esse turbilhão de informação, a questão da prioridade, da organização. Quais são os meus valores? O que é muito importante para mim, que eu não pode faltar no meu dia? Como que eu vou organizar meu dia de acordo com as minhas prioridades? E aí, aqui cabe, o que é prioridade? Prioridade é aquilo que eu gasto. Meu tempo, minha energia e meus recursos financeiros. Basicamente, é isso que é prioridade. Eu estou gastando meus recursos financeiros, meu tempo e minha energia em algo que, de fato, eu valorizo? De fato, é importante para mim? Essa é a primeira pergunta para eu começar a conseguir organizar o meu dia de acordo com o que é importante, né? E aí eu sair dessa prioridade. O que vem? Vem aí a coragem de ficar em silêncio. A coragem de olhar para mim como as respostas estão dentro. Então, assim,
tudo que a gente busca, né? Tudo que a gente quer encontrar na saúde é entender que eu sou responsável pela minha saúde. Nenhum médico vai me curar. Nenhum terapeuta vai me curar. Nenhum psicólogo vai me curar. Se eu não resolver olhar para dentro, olhar para minha história, integrar o que precisa ser integrado, entender, parar de brigar com o que já foi. Aceita o que já foi. É aquela aceitação. E que eu, com tudo que é minha história, com tudo que eu trago de bagagem, como que eu vou dar a melhor resposta? Como que eu vou servir o mundo com o que eu tenho de melhor dentro de mim? E aí eu chego nessa questão de querer, de ter coragem de olhar para dentro, de ficar em silêncio e entender que o seu corpo vai te mostrar o caminho. Então, se ele está mostrando ansiedade, respira, aceita, faz um caminho e vamos ver o que ela está me mostrando. E aí vem um pouquinho do vazio, né? Do vazio existencial que Viktor Frankl trouxe tanto, Sim. que todos temos. Por quê? Porque esse vazio existencial, o que ele vai nos trazer diante da ansiedade? Às vezes a ansiedade tá te batendo na sua porta para falar assim, aqui, você tá fazendo tudo diferente dos seus valores, das suas virtudes, do seu sentido, da sua missão. E então, assim, vamos voltar isso, né? vamos voltar para o que dá valor para sua vida. O que é o sentido da sua vida? Onde que eu encontro esse sentido? O que é importante para mim? Então, se eu não começar a olhar para isso, eu nunca vou conseguir, de fato, encontrar o sentido. O caminho é ter coragem, né? De parar, encarar a ansiedade. Isso, caminho é respirar. Chamar a ansiedade para tomar um café. Para tomar um chazinho. Lá no meio da natureza. Sentir. Isso, sentir presença, aceitar, olhar para a história com aceitação. Sei que existem histórias muito desafiadoras. Ninguém está falando que é fácil. Não é fácil. Mas existe um caminho, né? E se a gente não tiver coragem de olhar para ele, a gente vai continuar sofrendo com isso aqui. Eu falo assim, tem muito paciente que chega lá e fala assim, não, mas se eu for olhar para isso, eu não dou conta. Não, beleza, mas você tá dando conta de viver como que você tá vivendo? Porque isso é a grande escolha. Se você quiser continuar, a ansiedade vai bater ali, ó, várias vezes, é só você não abrir a porta. Né? Porque é só você não abrir a porta e vai acumulando e você aceita aquilo lá e tá tudo bem também. São escolhas, né? Agora, se você quiser abrir essa porta, olhar para dentro, sentir seu corpo, entender para onde que ele está querendo te levar, com certeza o caminho é mais difícil, é mais desafiador, não é gostosinho. Eu falo assim, fazer terapia não é gostosinho, olhar para isso não é gostosinho, porém é o que te leva realmente diante de uma vida com mais significado, com mais sentido, plena, que a gente se conecta com a natureza e percebe a primeira porta do processo, isso, né? que a gente é abundante, que a gente é pleno, assim como a natureza. Rafa, muito obrigada. Foi maravilhoso, né? Espero que o pessoal goste. Eu acho que a gente trouxe o principal aqui, né? Eu acho que, assim, tenha coragem de se autorresponsabilizar pela sua saúde, pela sua vida. Sua rede social, como que eu te acho. Meu Instagram é Rafaela Anselmo, doutora, né? E lá a gente está compartilhando, né, alguns projetos que eu venho fazendo com essas pacientes. Você tem um projeto de mentoria? Isso, um projeto de mentoria com mulheres, né? Aí meu projeto é só mulheres, mas principalmente mães, né? Para a gente lidar com isso mesmo. É quase uma comunidade para a gente saber lidar com essa ansiedade, a gente ter ferramentas para respirar, ter ferramentas para... A gente não pode deixar de falar de uma questão super importante aqui, que você traz isso muito forte no seu trabalho. Que é a atividade física. Eu ia falar, exatamente. A atividade física, todo mundo sabe, né? Que ela é um grande regulador desse sistema do simpático e parasimpático. Né? O corpo todo. E se a gente voltar lá no conceito do simpático e parasimpático, se meu corpo está todo preparado para fugir, se eu fujo mesmo correndo, eu regulo um pouquinho. Eu permito que esse sistema suba e diminua no final da atividade física. Né, em contrapartida dos hormônios do estresse, diminua. Os hormônios de bem-estar aumentam. Isso. Né, e isso ajuda. Isso aí é de extrema importância. Fazer aquilo que todo mundo sabe e não faz. Alimentar bem, buscar alimentos mais próximos da natureza. Perfeito, né, Rafa? É aquilo que tem que fazer um pouquinho, ser melhor a cada dia, né? Um pouquinho melhor a cada dia. Rafa, eu estou muito melhor agora depois de conversar com você. Muito obrigada. Foi eu ótimo. Admiro muito seu trabalho, seu estilo também. de vida. Seja sempre muito bem-vinda aqui na UNA. A gente podia ficar falando muito, né? Que a gente gosta de falar muito, né, Sabrina? Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a vocês pela oportunidade. Tenho tido vários aprendizados que tragam isso para a vida, né? Tanto de vocês quanto dos pacientes. E vamos embora. E a gente está à disposição, calma no né, coração Sabrina? E mais sentido. Obrigada. Obrigada, gente.
Ei, Rafa! Gente, é uma alegria essa oportunidade, uma honra para mim de receber hoje aqui no podcast do Psilab a minha amiga querida, a doutora Rafaela Anselmo, né, Rafa? E a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. Rafa, muito obrigada por aceitar esse convite. Eu que queria agradecer, Sabrina, por essa oportunidade. Eu acho que é um tema muito importante a gente falar sobre ansiedade. E eu estou sempre pronta para falar sobre isso, que é o que está preenchendo a minha vida, os meus pacientes. E vamos começar. E esse título, né? Porque é uma cardiologista para falar sobre ansiedade. E o nosso tema é como lidar com a ansiedade, viver com mais sentido e acalmar o coração. Não é isso? Isso. É até engraçado, né? A gente vê uma cardiologista falando de ansiedade, é o que muitas pessoas me perguntam, mas assim, não tão incrível, né? Hoje as pessoas que chegam até mim, muitas delas não têm um problema de fato físico no coração, né? E aí, como estavam chegando muitas meninas, muitas mulheres com dor no peito, falta de ar, batedeira, e faz todos os exames cardiológicos e não descobre nada, foi o que despertou em mim esse interesse de estudar um pouquinho e poder realmente trazer ferramentas para que essas pacientes pudessem lidar com essa ansiedade que a gente sabe que é Ô, Rafa, tão então, frequente, assim, né? tem sido frequente, né? O que está acontecendo? Primeiro assim, né? O que é essa ansiedade? E aí a gente fala um pouquinho, assim, da atualidade. O que está acontecendo? O que você tem visto no consultório em relação a esse tema? O que é a ansiedade, né? Primeira coisa que eu sempre falo, a ansiedade, ela é uma emoção. Ela é uma resposta adaptativa, natural, que todos nós temos para lidar com uma dificuldade, né? Para a gente chegar até aqui hoje, a nossa sobrevivência dependeu dessa ansiedade, né? Para eu conseguir lidar com o perigo, para eu ter um hiperfoco naquela tragédia mesmo, falar assim, preciso lidar com isso aqui, senão eu vou morrer, né? Então, isso é uma emoção natural que todos nós sentimos e que é de extrema importância. Isso é uma reação do corpo, né? Do corpo, e é muito importante, foi uma reação de adaptação mesmo. Então, assim, quem não tem ansiedade, quem não tem o medo, né, do perigo, com certeza vai se machucar mais e pode correr risco de vida, digamos assim. Isso é uma resposta natural do nosso corpo, né? Que fez parte como sobrevivência da espécie humana, né? Quando que isso se torna um problema? Né? Onde que entra essa parte disfuncional que tem trazido tanto sofrimento assim, para as pessoas? Eu gosto de fazer sempre uma analogia, a gente pensar quando ela surgiu. Se a gente for lá, né, no período das cavernas, quando a gente tinha que lidar com um perigo real ali, de um leão correndo atrás, da sobrevivência mesmo, eu ativava meu corpo, eu ativava o meu sistema simpático, que é aquele responsável de fugir ou lutar, né? Eu tinha toda aquela liberação de neurotransmissores, de hormônios para lidar com aquele perigo, só que eu tinha um pico de estresse que resolvia e esse pico caía novamente, né? O que acontece hoje em dia? A gente está num mundo, eu falo assim, a gente vive num mundo hoje que nos convida à ansiedade. Por que eles nos convidam à ansiedade? Então, assim, é muito importante a gente saber que isso não é de você, não é do outro, é de todo mundo, né? Eu falo que é uma humanidade compartilhada que a gente vive, né? Então, se a gente está nessa humanidade compartilhada da ansiedade, por que ela está acontecendo? Todo mundo sabe, né? Assim, eu acho que o fator principal é esse turbilhão de informações que vem da internet, que vem de onde quer que você entra, você está sempre recebendo informação. Então, nossa mente, nosso cérebro não foi feito para receber informação a todo momento. A gente tem até aquela analogia, né? Que eles falam, analogia não, estudos mesmo mostrando que se você pegar o que as pessoas lá atrás recebiam de informação, em 30 anos, é o que hoje se recebe em menos de um dia. Então, assim, como que a minha mente, como que o meu cérebro lida com tanta informação? Inclusive, são dois marcos na história, né? O marco da descoberta do fogo é comparado com a internet, com a questão tecnológica voltada para a internet, como transformação da humanidade. Isso, né? Então, assim, você pensar como que isso interfere diretamente no dia a dia das pessoas, isso. né?
é uma transformação importantíssima. Hoje em dia tem muito essa linha, né, das pessoas falarem que a gente tem que evitar, que a gente não pode deixar as crianças na tela. E realmente a gente tem que ter um limite. Só que eu falo assim, que o limite vai começar nas nossas crianças quando começa na gente. Então, assim, não tem jeito de eu limitar a tela da minha criança se eu vivo no celular a todo momento. E a gente está vivendo realmente uma geração ansiosa, né? Você falando aí de criança, mas não só as crianças, né? Recente, os adultos, os próprios pais dessas crianças. Sim. E os avós, né? A geração também mais idosa também está sofrendo com essa questão. Então, é toda uma realidade. É uma humanidade compartilhada. Todos nós estamos na humanidade. Se você é humano, você vive a ansiedade todo dia, né? Justamente. E você tem a ver também com esse excesso de estímulo. Sim. Redes sociais, né? Comparação, autocobrança. Com certeza. Você vê isso na prática do seu consultório? Não, com certeza, assim. Quando tudo começou, eu falo assim, lá no pronto-socorro cardiológico, eu achava incrível que eu fiz uma estatística, assim, nos atendimentos que eu atendia, 80% das mulheres, até dos homens também, a gente não pode excluir, porque os homens também estão ansiosos, né? Sim. O pessoal, eu atendo mais mulheres hoje em dia, mas assim, a gente vê que os homens tá aqui, também são humanos, né? Ainda também estão compartilhando dessa humanidade aí da ansiedade. Mas lá nesse pronto-socorro, 80%, pelo menos, das pessoas que chegavam não tinha problema cardíaco, tinha ansiedade. E aí, assim, como que essas pessoas chegam, né? Como que é essa ansiedade? O que eu sinto com essa ansiedade? Você falou assim, o que faz ela sair de uma ansiedade que é funcional, que foi importante, por exemplo, é muito importante eu ter ansiedade para fazer uma prova. Sim. Né? Por quê? Porque a ansiedade faz isso com a gente. Ela faz o hiperfoco naquilo que eu preciso resolver, que eu preciso empreender, e eu esqueço um pouquinho as outras coisas, né? Eu tiro o foco de tudo e coloco aquele hiperfoco no que eu preciso. Então, assim, se eu estou dirigindo, é importante eu ter um pouquinho de ansiedade e viver ali para atenção, no trânsito. Se eu vou fazer uma prova amanhã, que eu passe a madrugada estudando, vai dar certo. Ali eu vou conseguir chegar, né? Então, essa ansiedade que você precisa. Isso. É a ansiedade que faz você funcionar e fazer aquilo que você viver aquilo, aquele perigo, aquela ameaça, aquilo, né? Aquele trabalho que é preciso ser feito. Mas aí, quando eu saio disso e começo a ativar, então eu falei assim, lá na selva, o cara correu do perigo e aquele sistema nervoso simpático foi desativado, regulou automaticamente quando o perigo acabou. Sim. Só que o que a gente está vivendo hoje? Esse turbilhão de informação que a gente falou, de estímulo, de rede social, de comparação, é como se o meu cérebro, a minha mente entendesse que eu estou a todo momento em perigo. Se eu estou a todo momento em perigo, meu sistema simpático está a todo momento ativado. E ele nunca... Então, a gente fala que é a ativação crônica desse sistema nervoso, né, que está me colocando nesse lugar, né, de fuga e de luta, e ele não para. Então, ele não para. Eu não consigo dormir. Porque como que eu vou dormir se eu estou fugindo de alguma coisa? E a gente não consigo descansar. Problema de insônia. É uma realidade hoje, né? E aí é a cascata do que está acontecendo. Também da ansiedade. Com certeza. Que é uma cascata de sintomas. Uma cascata de sintoma que é justamente isso, né? O sistema simpático, o que ele é? Ele vai ativar, lá no hipocampo, ele vai liberar neurotransmissores, vai ativar sua adrenal a produzir adrenalina e cortisol. Produzir adrenalina e cortisol. Essa adrenalina e cortisol cronicamente presente dentro da sua corrente sanguínea, ela vai ativar o quê? Tudo. Ela vai ativar seu coração, vai dar hipertensão, a frequência vai aumentar, você está sempre em estado de alerta. Então, é como se você tivesse assim, o que seu corpo precisa num perigo? Ele precisa ativar esse coração para você correr. Eu gosto muito de pensar isso aqui, do tremor da perna. Falo assim, por que eu tremo na ansiedade? Pensa para você ver, olha o tanto que nosso corpo é sábio, né? Se eu vou correr daqui a pouco, porque pode ser que eu precise correr desse leão. Se eu preciso correr desse leão, meu músculo começa a tremer. Porque se eu começar a correr, ele não entra em fadiga tão rápido, ele já está treinando. Uhum. Olha o tanto que é maravilhoso, né? Assim, quando o corpo já está ativado, o sistema nervoso já está nesse lugar, né, de luta e fuga, e não se regula, a pessoa ela está sempre preparada, mesmo de forma inconsciente, ela não sabe. Mas aí, qualquer coisa a deixa, a desregula, e aí quando vem as crises de ansiedade.
na verdade, assim, eu gosto muito de pensar assim, no cérebro. Eu falo que a nossa mente, o nosso cérebro, ela vive ali o divertidamente. Ela fica olhando pra gente e fala assim, deixa eu ver o que esse corpo tá passando pra eu mandar o que eu preciso pra ele. Então, assim, hoje já se sabe, o que é muito incrível também esse dado, que a gente tem muito mais fibra que vem do corpo pro cérebro do que do cérebro pro corpo. Então, a gente fica achando que é a mente, o cérebro que tá controlando tudo, mas o nosso corpo, ele tá mandando muito mais estímulo para o meu cérebro continuar ou não a mandar um neurotransmissor do que ao contrário. 80% dessas fibras vem de baixo para cima. Por isso que eu falo assim, a grande sabedoria hoje é a gente começar a olhar, ouvir, entender o que esse corpo está me dizendo, né? E criar e ter essas ferramentas que a gente vai falar aqui, de controlar essa ansiedade olhando para o meu corpo. Rafa, quais assim são os sintomas principais assim para a pessoa que está assistindo a gente agora? Quais que são os sintomas assim para a pessoa conseguir perceber que ela pode estar tendo uma crise de ansiedade? É interessante, a gente estava falando dessa questão de subir o cortisol e ativar, né? Ele vai agir então em um tanto de órgão. Ele vai chegar, vamos começar pelo coração. Você chega lá no coração, você está com aquele hiperestímulo de adrenalina e cortisol. Lá no coração, o que vai acontecer? Inicialmente vai aumentar a sua frequência cardíaca. No seu pulmão, vai aumentar a sua frequência respiratória, você vai entrar em hiperventilação. O seu intestino vai desregular. E aí tem muita gente que pergunta do intestino, quando eu estou ansiosa, por exemplo, quando você vai fazer uma prova, você vai fazer uma coisa que requer que você fica naturalmente ansioso, muita gente tem diarreia. Sim. E olha que legal você pensar na adaptação do seu corpo. Por que você tem diarreia? Porque pode ser que você precisa correr. Então, deixa eu esvaziar tudo que está me pesando, que eu vou ficar pronto para correr daqui a pouco. Só que quando eu fico com esse hiperestímulo ali, pode ser que isso desregule de tal forma que eu comece a aprender também. Então, se eu tô no meio ali também, eu não posso parar para fazer, pode ter diarreia. Pode afetar o intestino. Pode afetar o intestino, a o coração. Respiração ofegante. O coração. Né? O coração bater mais forte. E que, cronicamente, pode virar uma hipertensão, né? Isso aí, esse hiperestímulo. Uma pessoa que vive nesse estado de ansiedade por muito tempo, né? A mente, irritabilidade, inquietação, cansaço, fadiga extrema. E assim, perda de memória, falta... que você vê aí. Insônia, que você falou, né? Isso, insônia. A procrastinação, também o congelamento, isso pode acontecer? Com certeza. Por que a procrastinação? Na verdade, assim, você está com um hiperfoco em alguma coisa que provavelmente nem vai acontecer. Que a gente não trouxe aqui, né? Mas o que é a ansiedade, então? É eu ficar me preparando para algo que está no futuro. Então, assim, eu tô tentando controlar o meu futuro, né? Eu falo que a grande palavra da ansiedade é o controle, né? Eu quero controlar. Para o meu cérebro, para a minha mente, é legal que eu esteja tudo sob controle. Eu sei, né? Porque é um mecanismo de sobrevivência. Se eu souber o que vai acontecer daqui a pouco, é mais chance de eu sobreviver. Só que a gente sabe que a gente não controla nada, né? E por isso que na pandemia também teve tanto caso de ansiedade, porque a pandemia foi um momento de total... E a pandemia, Rafa, você acha que aumentou o número de pessoas ansiosas? Com certeza, né? E eu acho que é justamente por isso, né? Porque na pandemia a gente viveu uma época extremamente sem controle, que ninguém sabia o que ia acontecer amanhã. Aí quando que eu vou poder... pessoas ativaram esse estado de alerta, de medo, de luta, né? De fuga, de medo. E não saíram dele. E aí não saíram dele e não buscaram ajuda. Ô, Rafa, e as pessoas, elas costumam ter consciência desse estado? Elas chegam lá, elas estão tendo consciência, assim, que elas estão vivendo em alerta? Sim. Isso seria aquilo que a gente chama de viver no automático? Com certeza, né? Eu acredito que sim. Eu acho que a maioria das pessoas, assim, eu trago, assim, nas palestras que a gente dá, eu costumo começar falando assim, gente, quem aqui se considera ansiosa? Todo mundo, né? Todo mundo é ansioso. Quem aqui já tomou remédio para ansiedade? É 80% de quem está te assistindo. Então, assim, isso é um fator que me colocou, assim, peraí. Se tá tanta gente, se tem tanta gente precisando de algo para fazer para isso,
Se você é médico, se você é profissional da ansiedade. Todos somos, né? Estamos numa sociedade ansiosa. E aí, a grande questão da ansiedade é isso, assim, o que me deixa ansiosa, né? Por exemplo, eu estava um pouco ansiosa para entrar aqui, mas é uma ansiedade funcional, né? Eu vou aqui, vou conversar, a gente fica um pouco ansiosa. Mas o que eu estava até hoje foi, como a gente ia ter tudo isso aqui e tal, tem toda uma programação, eu percebi muito isso, que um gatilho para minha ansiedade é a desorganização. Então, assim, o tempo que não está bem resolvido. Sim. Então, assim, porque se eu sei que eu vou estar aqui, eu preciso estar aqui 3:30 da tarde. E tem toda a minha rotina antes disso. Sim. E aí eu fiquei naquela assim, gente, precisa dar certo, eu preciso almoçar na hora certa, eu preciso levar o Gabriel na hora certa. Então, isso gera um pouco de ansiedade, né? Sim. E aí, qual que é a palavrinha que melhora tudo? Entrega, né? Então, assim, eu me organizei para estar aqui. Pode ser que surja... Isso, pode ser que surjam, né? Coisas que você não está prevendo ali. Tome aquelas atitudes que lhe cabem. Isso, né? E entrega. E confia, né? Que vai dar certo. E é isso, né? A entrega hoje está difícil. Né? Essa questão de conhecer os gatilhos, entender qual é o gatilho... isso é essencial, né? Isso é essencial, só que eu não acho que é tão fácil, porque eu acho que as pessoas estão muito desconectadas de si mesmas. É onde entra a psicologia, a psicoterapia. Isso. E entra a questão do automático, né? Do automático que você trouxe, porque sim, se eu tô com um sistema simpático a todo momento ativado, com hiperfoco naquela tragédia, eu não tenho tempo para... Não é nem tempo, eu não tenho mente capaz de pensar como que eu vou organizar a minha vida, o que está me deixando mais ansiosa. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou ansiosa, mas o que está acontecendo? Eu não sei porquê, eu não sei quando que começou, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou ansiosa, eu sou ansiosa. Então tem muito isso, né? Mas para as crises de ansiedade, geralmente existe um gatilho, mesmo que a pessoa não tenha consciência de qual seja. Eu acredito que sempre exista, né? Porque o que é uma crise de ansiedade? Isso aí, você tinha perguntado isso, vamos falar isso, que é muito importante, assim, a gente diferenciar esses tipos de ansiedade. Porque se a gente pensar em ansiedade em si, se a gente entrar dentro da psiquiatria, que não é minha área, mas assim, a gente, que é mais a sua área que a minha, a gente pode falar da ansiedade generalizada, né? A gente pode falar do TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é um tipo de ansiedade. A gente pode falar do transtorno pós-traumático, do transtorno social, né? Que a pessoa tem aquela fobia social. E se a gente juntar todos esses tipos de ansiedade, é até legal esse dado, não daria 10% das pessoas a precisar tomar uma medicação, né? Então, assim, o que é essa outra ansiedade, essa crise de ansiedade que traz? Então, assim, e tem o pânico, né? O transtorno do pânico... Quando essa ansiedade se torna patológica. Isso. Né? Aí, quando você fala crise de ansiedade, muitas vezes eu entendo que a pessoa está tendo uma crise de pânico. Sim. Né? A gente está falando do pânico. Então, o que é essa crise de ansiedade, esse pânico? A pessoa vai ter uma descarga adrenérgica, né, muito grande na corrente sanguínea e ela vai ativar tudo isso que a gente falou de forma súbita. Então, assim... coração vai disparar muito rápido, a respiração vai ficar, né, ofegante, ela não vai ter lugar ali, ela vai ficar... É o corpo, um sistema todo sobrecarregado. Todo sobrecarregado. E aí tem a sudorese, pode ter formigamento nas mãos, pode ter dor no peito, então pode muitas vezes simular o que a gente tem no infarto. Por isso que é muito comum chegar no cardiologista, então, né, que é o grande medo, eu tô tendo um ataque cardíaco, porque dá uma sensação mesmo de morte iminente, a pessoa acha que ela vai morrer. Eu estou morrendo, eu preciso de ajuda. E aí, muitas vezes, os pacientes chegam com isso pra mim, né? Tipo assim, doutora, mas eu tinha certeza que eu estava morrendo. Eu falei, não, eu sei, né? E aí, a gente tem algumas coisas que falam contra também, né? Dentro, se a gente pensar. Muitas vezes, o formigamento na mão fala contra um problema cardíaco. É muito mais da ansiedade do que do... A gente está falando aqui de sintomas visíveis e físicos. Sentidos, né? O biológico. Está tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. Tem também aquela somatização, né? Que às vezes são pessoas que se parecem tranquilas, mas que internamente
que chega a dar erupção na pele, às vezes a pessoa tem alguma questão de imunidade baixa, né? Às vezes ela é uma pessoa aparentemente tranquila, mas que está tendo aquela ansiedade silenciosa, que pode ser uma questão de somatização. É até engraçado, né, essa somatização. Na verdade, hoje em dia, eu acho que tudo, né, se a gente pensar, qualquer sintoma que te aparece, é o seu corpo manifestando que há algo, um desequilíbrio dentro de você. Né? Então, assim, muitas vezes, sim, aí você fala assim, erupção, é ansiedade? Não sei se é ansiedade, mas é algo dentro do seu corpo que está, dentro da homeopatia, a gente fala de exoneração, ele está tentando liberar algo que está em desequilíbrio internamente. Então, assim, eu não sei se ligaria diretamente somente à ansiedade, mas eu acho que tudo. Eu falo que hoje na medicina eu não consigo pensar que você vai chegar no meu consultório, eu vou olhar para um sintoma, eu vou tratar um sintoma físico e eu não vou perguntar como que tá suas emoções, como tá sua mente, como tá sua relação espiritual. De forma integral, né? Não tem jeito mais. Não dá para dividir, né? Eu acho que a gente está evoluindo, a psicologia está evoluindo, a medicina está evoluindo para esse olhar, né, da pessoa como um todo, funcionando tudo ao mesmo tempo, uma coisa interligada à outra. Então, o seu corpo é sábio, ele vai te falar. Agora tem que aprender a escutar. Né? Agora que todo mundo quer saber. Como que a gente faz para lidar com a ansiedade, para viver com uma forma mais equilibrada, né? Com mais calma no coração, com mais sentido, estando nesse mundo que é acelerado, né? Então, assim, como que eu faço para sobreviver, né? Nesse mundo? Eu falo assim que existe uma palavrinha que a gente está muito desconectada dela hoje em dia. Talvez tenha muitas pessoas que confundem o seu conceito, que eu falo assim, o que é a palavrinha mágica dentro da ansiedade? Sabe qual que é? Ai. Ela me colocando apertada aqui. Não sei. Eu não leio mente, Rafa. Eu não sei qual é a palavra que está na sua cabeça. Não, mas eu tô brincando. Mas, assim, a palavrinha mágica... Respiração. Essa é muito boa também. Mas, não... Risada! Essa é boa também. Essa aí cura. Cura. Mas é aceitação. Aceitação e não resistir. Parar de querer controlar e não resistir também a essa ansiedade. Sim. Porque muita gente acha que tem que lutar. Aí tá vendo? A luta ativa mais o sistema simpático. Então, assim, eu não posso ficar ansioso. Eu aceito. Ou dar um hiperfoco na própria ansiedade. Isso, e aí não sai daquilo. Então, eu preciso primeiro aceitar que a gente vive no mundo ansioso. Ok, eu vivo no mundo. E aceitar não é assim, então tá, se eu vivo no mundo ansioso, não tem nada que eu fazer, eu vou ser ansiosa mesmo. Não é essa aceitação. Aceitação nada mais é que essa entrega. Sim. Essa entrega de falar assim, eu não brigo com o que já é. O que tá... Agora vamos usar nossa queridíssima logoterapia. Se aquilo tá me sendo apresentado, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou dar a melhor resposta para isso que está sendo me apresentado? Então, assim, eu sou uma pessoa que sou mais ansiosa? Ótimo. Já reconheci isso. Eu posso... Então, assim, o que eu vou começar a fazer? Eu não vou brigar mais com essa ansiedade. Eu falo assim, ansiedade, senta aqui, vamos conversar. O que eu posso aprender com você? O que você está querendo me mostrar? Aí é uma o que meu corpo está me trazendo? Consciência, né? Consciência da sua situação, da sua realidade, de si mesmo. E não brigar. Uma autoconsciência, né, Rafa? Parar de lutar. Aí agora, eu já sei que a ansiedade é uma resposta fisiológica do meu corpo, né? Que ele está ativado, no sistema simpático ativado, que ele precisa lutar, fugir, está vivendo esse modo automático, onde o corpo todo se prepara para isso. E a gente já falou aqui dos sintomas. Então, se existem formas, né, que a gente está vivendo um mundo que ativa esse sistema simpático para que a gente... Como que eu regulo? Como que eu vou trazer para o meu corpo e falar assim, olha corpo, olha eu, olha a pessoa, essa autoconsciência, tá tudo bem. Isso. Né? Para poder a gente fazer um caminho oposto
Isso. a esse estado de ansiedade, né? Para a gente buscar essa regulação emocional. Isso. Aí a regulação, então, vai vir desse equilíbrio entre o sistema simpático e o parasimpático. Se eu estou hiperativado no simpático, o que eu vou fazer para regular esse sistema, que é tão importante para todas as funções do meu corpo, né? É legal. Só que aí você tem que pensar uma coisa que é muito importante também, fala assim, como que eu vou trazer essa autoconsciência, essa aceitação? Não começa por ela, porque você tá no hiperfoco da tragédia ali, você tá no meio da ansiedade. E aí você entra nesse ciclo que eu tava falando lá, da mente, coração e pulmão, que ele se retroalimenta. E eu percebeu que tá aí, busca ajuda. Não consegue sair, busca ajuda. Isso. Busca ajuda, mas eu vou dar uma estratégia aqui sem precisar de buscar ajuda. Assim, busca ajuda. Mas já é uma ajuda. Isso. Uma ajuda. Vocês estão buscando agora ajuda. Mas assim, a gente está nesse sistema, então. Então, eu estou retroalimentando, porque eu pensei que eu tenho um perigo lá na frente, meu coração acelerou, meu pulmão aumentou a frequência respiratória, e aí meu cérebro lá olhou no divertidamente, olhou que isso está aumentado, e o que é que ele fala? Continua em perigo. Se continua em perigo, eu continuo mandando adrenalina, eu continuo ativando essa via do estresse. Tá? Então, eu entrei no ciclo sem fim ali. Só que aí entra a chave mais legal, assim, por que a respiração hoje é a base do meu trabalho, por que ela é tão importante, e eu não consigo entender por que se fala tão pouco. Na verdade, não se fala pouco, fala muito, mas explica pouco como que a gente usa essa respiração, porque é simples. E é isso que eu vou explicar aqui para vocês agora. Então, uma das coisas é a respiração. Eu acho que é a primeira. Tá. Por que ela é a primeira? Porque eu preciso sair desse ciclo vicioso para aí eu começar a ter aceitação, para aí eu começar a pensar. Didático, se é uma resposta fisiológica que está nos fazendo desregular, no sentido de ter muita ansiedade, ter os sintomas, aí existe no nosso próprio corpo um mecanismo também fisiológico de regulação, de voltar, que é uma delas a respiração. Isso. Aí, por que a respiração? Eu falo que a respiração é um presente de Deus, assim, pra gente. É um controle remoto das nossas emoções. Por quê? Porque se a gente está falando de um sistema nervoso que é automático, tudo acontece de maneira automática. Seu coração bate sem você precisar falar para ele bater. Sua bexiga funciona, seu fígado, tudo dentro do seu corpo funciona sem você ter consciência disso, certo? Só que tem um órgão dentro de todos esses que eu tenho o controle consciente dele. E esse órgão é o pulmão. Sim. E aí que a respiração é tão sensacional. Por quê? Porque se minha mente, que tá toda ansiosa, tá olhando para o meu corpo e esse corpo tá totalmente ativando ela a todo momento, o que eu tenho que fazer então? Diminuir essa frequência respiratória. Se eu diminuo essa frequência respiratória, eu mando um novo sinal. Lembra, 80% das minhas vias estão vindo de baixo. Eu mando uma nova mensagem pro meu cérebro e falo assim, parece que o perigo diminuiu, porque tá acabando. A frequência respiratória diminuiu. E automaticamente, quando essa frequência respiratória diminui, a minha frequência cardíaca também diminui. O corpo todo integrado. Isso. Que a gente falou. E aí diminuiu, mandou a mensagem pro cérebro, o cérebro começa a mandar o quê? Agora, mensagem para ativar o sistema parasimpático. É muito bonito, isso. né? Assim. E aí o nervo vago entra em ação, aí eu ativo, né, a norepinefrina, entra ali em ação, age tudo no meu sistema e ativa a minha via da regeneração, da cura, do descanso, da paz, da tranquilidade, da calma. E aí entrou a tranquilidade com a respiração. Na crise de ansiedade vai ser extremamente importante, mas também no meu dia a dia. Se eu tô no mundo ansioso, que vai subindo minha ansiedade durante o dia, e eu coloco momentos de respiração durante o meu dia, eu faço o quê? Meu estresse tá subindo, ele cai. Meu estresse tá subindo, cai. Então ao invés de eu chegar lá... momentos de ansiedade, momentos de respiração. Então, ao invés de eu chegar lá com um pico de ansiedade no topo e querer dormir, eu vou já ajudando meu corpo a diminuir esses picos e chegar lá um pouco, né? Rafa, parece assim, né? A gente fala respira, parece uma coisa tão comum, né? Tão simples. Não, respira que você vai melhorar. É simples, mas não é bem assim, né? A pessoa tá lá, às vezes, nervosa, tendo uma crise de ansiedade, chega o outro e fala, respira. Tô respirando. Eu falo, tô respirando. Tô respirando. Não nada. Então, tem, assim, uma forma de respirar. E você pode ensinar pra gente? Claro. Tem um conceito que é extremamente importante a gente saber dele, né? Pra gente conseguir respirar durante o momento da ansiedade, que é o quê? Quando eu inspiro, eu tô ativando o meu sistema simpático. Sim. Quando eu expiro, eu tô acionando o meu sistema parasimpático. Daí você já tem a chave. Se eu tô ansiosa e tô fazendo...
Tô ativando meu sistema simpático. Eu tô muito mais inspirando do que expirando. Que é o de correr e fugir. Isso. E agora, se eu começo a colocar, então, momentos da minha respiração que eu expiro mais tempo. A expiração. Expirar, soltar o ar. Então, eu preciso soltar o ar por mais tempo, porque isso vai ativar o meu sistema parasimpático. E aí, desse conceito, dessa inteligência, vem todos os tipos de respiração que são várias, né? Então, assim, uma que eu amo, que eu passo para os meus pacientes sempre, é o suspiro fisiológico. Por quê? O suspiro fisiológico, que eu vou ensinar vocês a fazerem aqui, ele é uma respiração que já tem os estudos mostrando que ele regula esse sistema simpático e parasimpático de maneira muito rápida. Então, se eu tô com o meu simpático lá, eu volto. Ou se eu tô com o meu parasimpático lá embaixo, eu também subo e regulo. Fisiológico. Não é algo que parece natural, né? É natural. Por que é natural? Exatamente. A cada 5 minutos, você suspira. É um suspiro mesmo. Você suspira. O que é suspiro? A gente faz assim, não é? Então, a gente vai fazer isso conscientemente. Então, eu vou puxar o ar pelo nariz por 2 vezes, sendo que na primeira eu puxo 80% mais ou menos do meu ar, na segunda eu puxo 20% e solto pela boca lentamente. Então, eu vou fazer. Você parte o inspirar. Primeiro 80... Primeiro puxa um pouco, enche quase todo, puxa o resto e solta. Solta devagar. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Vamos, vai gente, lá. Vocês fazem aí de casa também. Vamos lá. E tem alguma, assim, respiração diafragma, não tem nada a ver? Tem, antes disso, só assim, e essa respiração fisiológica, então, esse suspiro fisiológico, a gente tem que saber, então, a gente aprendeu que inspirar a gente aciona o simpático e expirar a gente aciona o parasimpático. Então, dentro do suspiro fisiológico, eu tenho variações. Se eu tô com muito sono e eu preciso trabalhar, eu consigo ativar o meu sistema simpático para ficar mais alerta. E aí, o que eu tenho que fazer? Inspirar mais e expirar menos. Sim. Então, eu vou fazer o quê? Ai, gente, a gente tem o controle do nosso corpo pela respiração. 10 vezes. Magnífico. Se você fizer 10 vezes isso, expirando pouco e inspirando mais, então, ó... minha frequência sobe. Aí, pronto. Se minha frequência subiu, eu ativei ali, mandei pro meu alerta. Tem perigo. Gente, ó, antes da prova, né, isso. todo mundo fazendo suspiro ativado. As meninas lá do eco, né, lá dentro do eco, a gente faz o exame no escuro. E normalmente eu trabalho depois do almoço. Então, eu sinto sono. E eu sou mãe, então eu sinto sono. Não, pode substituir, inclusive, o cafezinho. Pode demais. E aí, lá eu começo a ficar naquela sonolência. E as meninas já sabem, tá com sono, doutora? Respira. E eu faço 10 vezes esse suspiro fisiológico. Bacana, legal. Expirando pouco. Então, assim, vamos mais recursos, né? Para as pessoas encontrarem esse modo de regulação emocional, de ativar mais o parasimpático. A respiração, né, Rafa? Isso. Já trouxe aqui. Isso, aí só uma coisa que é muito importante, a respiração da ansiedade, né? É a respiração 1 para 2. Tá. Então, eu puxo o ar por um tempo e solto por 2. Então, se eu puxei por 3 segundos, solto por 6. Tá. Isso é muito importante, principalmente durante as crises de ansiedade. Eu saber, pode ser que lá você não lembre quantos tempos você tem que ficar, mas você tem que lembrar que você tem que soltar o ar por mais tempo do que puxar. Então, isso é muito importante ficar na mente, né, das pessoas. E lidar também diretamente com os gatilhos, né, com as questões. Assim. Primeiro, reconhecer, né? E aí vem a autoconsciência, eu começar a prestar atenção, onde que eu estava, o que eu estava fazendo, qual medo que eu estava sentindo quando começou, o que estava me incomodando. E aí começa essa autopercepção, esse autocontrole. A gente quer controlar tudo fora, mas dentro a gente não está sabendo olhar, né? Na verdade, muita gente não está querendo nem olhar. Não tá, é o medo de olhar para dentro. As pessoas estão vivendo nesse automático, sem essa consciência de si. Isso. Né? Sempre vivendo, olhando para fora. Os momentos, elas não estão conseguindo lidar com o tédio. Então, nos momentos para parar, para pensar, não quer pensar em problema, aí se refugia nas redes sociais, no telefone. Com mais informação e menos silêncio. Não só telefone e redes sociais, mas também Netflix. Né? Pessoas que passam finais de semana. Está sempre estimulando a mente a receber informação. E pouco silêncio, pouca pausa, pouca... Então, esse estado de presença, o contato com a natureza é muito importante, né? Isso, é muito importante. Eu falo que a gente... Então, assim, a gente falou, né?
dessa respiração. A respiração te trouxe, então, para esse lugar de presença, de perceber o corpo, né? De ouvir esse corpo, de entender o que está acontecendo. A gente não resiste mais à ansiedade, a gente convida essa ansiedade para entrar. E aí vem essa questão de... Eu gosto muito da estratégia de shots de presença. E aí fala assim, como que eu vou trazer esses shots de presença para minha vida? A presença, ela está no sentir. Então, que tem tudo a ver com esse ouvir o corpo. Então, se eu estou sentindo, eu não estou pensando. Sim. Então, se eu estou sentindo o cheiro de uma flor, naquele milésimo de segundo que eu estou sentindo o cheiro, eu não estou pensando. Um estado de presença. Por isso que o banho, eu falo que o banho é um local de muita presença, porque você tem vários estímulos ali, menos o do... E você ter consciência. Menos o do comer, né? O do degustar não tá tendo. Mas o resto tudo você tá sentindo o cheiro, o tato da água, a temperatura da água, tá vendo? Então, aquilo ali já te traz muito para a presença, e é na presença que mora tudo. A sua criatividade, as suas ideias. Por isso que muita gente está tomando banho e chega, nossa, tive uma ideia. Porque se permitiu estar em presença. Mas eu posso escolher estar em presença várias vezes, desde que eu traga essa consciência. Né? Consciência, vem cá, me ajuda. Isso, né? E sentir. Sentir é a palavra. Escolher, né, Rafa? Ter essa atitude diante das coisas, no dia a dia, no próprio alimentar. As pessoas comem, não percebem. Eu acho que isso. Daqui a pouco não lembra o que comeu. Sente o não gosto. Não sentiu o sabor. Né? As pessoas... Eu gosto de, até antes do sentir o gosto, é assim, sente se você está com fome. Sim. Eu estou realmente com fome? O que eu estou com vontade de comer? Sente o cheiro da comida. Isso, sente o cheiro, coloca na boca, e no sente banho, o gosto. você se sentir, né? Você perceber. O tato, a água caindo. Tudo isso te traz para a presença. maravilhoso. E você pode escolher ter esses shots de presença diariamente. Cada vez mais que você treina estar em presença, mais você consegue estar, mais você lembra de estar presente, sem deixar a mente dominar e te levar para o futuro. Esse estar na natureza, né? Esse olhar, o perceber as cores, o perceber o vento, o sentir aquele cheiro. Tudo aí tá na sensação, tá vendo? A natureza te traz para as sensações. Te traz para o estado de presença. Isso, né? E as pessoas logo pegam o telefone para fazer uma selfie. Aí elas saem desse estado de presença. Né? Pode até fazer, né? Mas volta. Volta para o contemplar. O contemplar é muito isso, né? Eu tô entregando ali aquele momento. E é um exercício, né? É um exercício. As pessoas que estão sempre pensando em postar e estão sempre abduzidas, né, vamos dizer assim, pelo automático, né, elas também fazem o exercício de viver momentos mais presente e deixar de postar e escolher não postar. Estar ali, isso. Né? Viver aquele momento. Viver, igual a gente está vivendo aqui. E eu tô adorando. Tô aprendendo um monte, né, Rafa? Que bom. E assim, né, Rafa, com essa vida mais presente, mais consciente, vivendo aquilo que é próprio do humano, né? Deus nos presenteou um corpo maravilhoso, extremamente perfeito, né? Que nos prepara para a autoproteção, para a fuga, tudo automático, a gente não precisa escolher, né? Mas a gente pode escolher estar bem, né? E depende só da gente, essa busca do estar bem, do viver com sentido, apesar das coisas, porque a gente sabe que a gente não é livre a gente não é livre mas a gente é livre para. Somos logoterapeutas. A gente não é livre de condicionamentos, da genética, do país que eu nasci, dos pais que... Né? Não sou livre disso, das situações, mas eu sou livre para. Eu sou livre para escolher como que eu respondo à vida da melhor maneira possível diante do que está caindo sobre minha cabeça. Então, como que eu vou dar a melhor resposta para a vida? Então, assim, resumindo, nossos passos assim de controle da ansiedade, mais do que controle, é assim, entender que a ansiedade não é sua inimiga. A ansiedade é sua amiga, a ansiedade é um sintoma, é uma emoção, é o seu corpo te mostrando que tem algo em desequilíbrio, tem algo que precisa ser olhado. E eu acho que dentro disso, então assim, tem esse turbilhão de informação? Tem. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou encontrar o meu limite de exposição a esses estímulos? Isso é muito importante, né? Depois que eu olhei para esse turbilhão de informação, a questão da prioridade, da organização. Quais são os meus valores? O que é muito importante para mim, que eu não pode faltar no meu dia? Como que eu vou organizar meu dia de acordo com as minhas prioridades? E aí, aqui cabe, o que é prioridade? Prioridade é aquilo que eu gasto
Meu tempo, minha energia e meus recursos financeiros. Basicamente é isso que é prioridade. Eu estou gastando meus recursos financeiros, meu tempo e minha energia em algo que de fato eu valorizo, de fato é importante para mim? Essa é a primeira pergunta para eu começar a conseguir organizar o meu dia de acordo com o que é importante, né? E aí eu sair dessa prioridade. O que vem? Vem aí a coragem de ficar em silêncio. A coragem de olhar para mim como as respostas estão dentro. Então, assim, tudo que a gente busca, né? Tudo que a gente quer encontrar na saúde é entender que eu sou responsável pela minha saúde. Nenhum médico vai me curar. Nenhum terapeuta vai me curar. Nenhum psicólogo vai me curar. Se eu não resolver olhar para dentro, olhar para minha história, integrar o que precisa ser integrado, entender, parar de brigar com o que já foi. Aceita o que já foi. É aquela aceitação. E que eu, com tudo que é minha história, com tudo que eu trago de bagagem, como que eu vou dar a melhor resposta? Como que eu vou servir o mundo com o que eu tenho de melhor dentro de mim? E aí eu chego nessa questão de querer, de ter coragem de olhar para dentro, de ficar em silêncio e entender que o seu corpo vai te mostrar o caminho. Então, se ele está mostrando ansiedade, respira, aceita. Faz um caminho e vamos ver o que ela está me mostrando. E aí vem um pouquinho do vazio, né? Do vazio existencial que Viktor Frankl trouxe tanto, que todos temos. Por quê? Porque esse vazio existencial, o que ele vai nos trazer diante da ansiedade? Às vezes a ansiedade tá te batendo na sua porta para falar assim, aqui, você está fazendo tudo diferente dos seus valores, das suas virtudes, do seu sentido, da sua missão. E então, assim, vão voltar isso, né? Vão voltar para o que dá valor para a sua vida. O que é o sentido da sua vida? Onde que eu encontro esse sentido? O que é importante para mim? Então, se eu não começar a olhar para isso, eu nunca vou conseguir, de fato, encontrar o sentido. O caminho é ter coragem, né? De parar, encarar a ansiedade. Isso, caminho é respirar. Chamar a ansiedade para tomar um café. Para tomar um chazinho. Lá no meio da natureza. Sentir. Isso, sentir presença, aceitar, olhar para a história com aceitação. Sei que existem histórias muito desafiadoras. Ninguém está falando que é fácil. Não é fácil. Mas existe um caminho, né? E se a gente não tiver coragem de olhar para ele, a gente vai continuar sofrendo com isso aqui. Eu falo assim, tem muito paciente que chega lá e fala assim, não, mas se eu for olhar para isso, eu não dou conta. Não, beleza, mas você tá dando conta de viver como que você tá vivendo? Porque isso é a grande escolha. Se você quiser continuar, a ansiedade vai bater ali, ó, várias vezes, é só você não abrir a porta. Né? É só você não abrir a porta e vai acumulando e você aceita aquilo lá e tá tudo bem também. São escolhas, né? Agora, se você quiser abrir essa porta, olhar para dentro, sentir seu corpo, entender para onde que ele está querendo te levar, com certeza o caminho é mais difícil, é mais desafiador, não é gostosinho. Eu falo assim, fazer terapia não é gostosinho, olhar para isso não é gostosinho, porém é o que te leva realmente diante de uma vida com mais significado, com mais sentido, plena, que a gente se conecta com a natureza e percebe a primeira porta do processo, isso, né? que a gente é abundante, que a gente é pleno, assim como a natureza. Rafa, muito obrigada. Foi maravilhoso, né? Espero que o pessoal goste. Eu acho que a gente trouxe o principal aqui, né? Eu acho que, assim, tenha coragem de se autorresponsabilizar pela sua saúde, pela sua vida. Sua rede social, como que eu te acho. Meu Instagram é Rafaela Anselmo, doutora, né? E lá a gente está compartilhando, né, alguns projetos que eu venho fazendo com essas pacientes. Você tem um projeto de mentoria? Isso, um projeto de mentoria com mulheres, né? Aí meu projeto é só mulheres, mas principalmente mães, né? Para a gente lidar com isso mesmo. É quase uma comunidade para a gente saber lidar com essa ansiedade, a gente ter ferramentas para respirar, ter ferramentas para... A gente não pode deixar de falar de uma questão super importante aqui, que você traz isso muito forte no seu trabalho. Que é a atividade física. Eu ia falar, exatamente. A atividade física, todo mundo sabe, né? Que ela é um grande regulador desse sistema do simpático e parasimpático. Né? Do corpo todo. E se a gente voltar lá no conceito do simpático e parasimpático, se meu corpo está todo preparado para fugir, se eu fujo mesmo correndo, eu regulo um pouquinho. Eu permito que esse sistema suba e diminua no final da atividade física. Né, em contrapartida dos hormônios do estresse, diminua. Os hormônios de bem-estar aumentam. Isso. Né, e isso ajuda. Isso aí é de extrema importância. Fazer aquilo que todo mundo sabe e não faz. Alimentar bem, buscar alimentos mais próximos da natureza. Perfeito, né, Rafa? É aquilo que tem que fazer um pouquinho, ser melhor a cada dia, né? Um pouquinho melhor a cada dia. Rafa, eu estou muito melhor agora, depois de conversar com você.
muito obrigada. Foi eu ótimo. admiro muito seu trabalho, seu estilo também. de vida. Seja sempre muito bem-vinda aqui na Vamos, UNA. a gente podia ficar falando muito, né? Que a gente gosta de falar muito, né, Sabrina? Muito obrigada. Obrigada a né? você. Espero que Obrigada a vocês pela aproveitem, oportunidade. Tenho tido vários aprendizados que tragam isso para a vida, né? Tanto de vocês quanto dos pacientes. E vamos embora. E a Viver gente com está à mais disposição, calma no né, coração Sabrina? e mais sentido. Obrigada. Obrigada, gente.